Querido e amados irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos juntamente com vocês para pregar a palavra de Deus. Na sua pessoa, pastor Abraão Aurélio. E dando continuidade ao tema palpitante que estamos pregando sobre Deixa ir meu povo, ou Deixa meu povo ir. Baseado na vida de Moisés, Arão e da nação de Israel, que estavam escravizadas no Egito, por um rei chamado Faraó, símbolo de Satanás. Um tipo do mundo sendo o Egito e um tipo de Satanás sendo Faraó, e a nação de Israel, símbolo da igreja, e Moisés, símbolo de Jesus Cristo. Aleluia! Deus planeja um plano para libertar o seu povo, mas ele precisa de um homem para executar uma grande tarefa, e o seu nome é Moisés. Moisés significa tirado das águas. Ele se torna príncipe do Egito, conhecendo toda a cultura, toda a ciência e toda a sabedoria do Egito. Moisés estudou os astros, Moisés estudou os planetas, Moisés estudou as pirâmides do Egito. Ele aprendeu a construir altares de bronze, de ouro, de pedra, de madeira. Ele aprendeu a fazer altares. Ele aprendeu a executar grandes obras no Egito, criados sobre a tutela e sobre o poder dos faraós. Mas chegou o momento em que Moisés teve que sair do Egito. Deus então dá uma ordem a este homem: vá, liberte o meu povo. Mas Deus precisava preparar este homem para fazer uma grande obra. Deus é que prepara para fazer a obra. Deus é que prepara para ser um pregador. Eu não tenho nada contra seminários. Eu já estudei em seminários em São Paulo ou em Belo Horizonte, mas eu digo a vocês, quem prepara o homem de Deus para levar a palavra é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Deus arquitetou aquele plano para tirar o povo do Egito, para levá-los para uma terra chamada de Canaã. Muitos dizem que o Egito é o símbolo da igreja saindo deste planeta e indo para o céu. Eu não vou dizer que é a mesma coisa, porque nada nesta terra é comparado ao céu. Nada é comparado com aquilo que Deus tem preparado para o seu povo no futuro bem próximo. Tudo está se exaurindo. Já estamos no funil, já estamos no último dos últimos dias, e a qualquer momento a trombeta do Deus vivo soará nos céus, e a igreja estará então para sempre com o Senhor. E naquele deserto, o povo então sai do Egito, e a Bíblia declara que eles saem carregados de ouro e de prata. Eles levam consigo toda a riqueza do Egito, em bronze, ouro, anéis. Eles saem carregados, seus mulos, seus camelos, seus jumentos, seus animais, sua família, todos saem carregados de ouro e de prata. E a Bíblia também declara que no meio daquela nação de 3 milhões de almas que saem do Egito, aleluia, levando consigo até mesmo os restos mortais de José, que José então pede aos seus irmãos, a sua futura descendência, dizendo a ele, aos seus descendentes: quando vocês saírem do Egito, não deixem os meus restos mortais aqui no Egito, levem para a minha terra, para que eu possa ser sepultado lá. Até os restos de mortais de José estavam ali no meio daquela grande multidões de 3 milhões de pessoas. E eles saem carregados de ouro e de prata, no meio de um deserto. Eles saem para uma viagem que duraria somente 48 horas, mas por causa da desobediência, eles ficam durante 40 anos perambulando pelo deserto, ou rodando em círculos e chegando no mesmo lugar. E ali no deserto, aonde é o campo que Deus prepara os seus obreiros, é aonde é o campo onde Deus prepara a igreja e seus pregadores. No deserto é onde nós experimentamos as grandes vitórias, mas também é o lugar onde nós experimentamos as nossas grandes derrotas. Ali no deserto, Deus estava com eles.
A Bíblia declara que Deus estava com eles à noite através de uma coluna de fogo e estava com eles no dia através de uma nuvem que os cobria, os protegendo dos raios solares que chegavam a 45 graus. E à noite a coluna de fogo os protegiam, porque eles também viajavam à noite rumo à terra prometida. E aquela coluna de fogo servia como lanterna, como lamparina, para mostrar o caminho certo a seguir. Aquela coluna de fogo, ao lado direito e esquerdo, mostrando o caminho, a direção para a nação de Israel, é o símbolo do Espírito Santo e também é o símbolo de Jesus Cristo. O caminho que eles estavam nele é o símbolo de Jesus Cristo. Olhem, a Bíblia declara que a Bíblia começa com Gênesis e termina no Apocalipse, e Jesus começa no Gênesis e ele termina em Apocalipse. Nós sabemos que no Gênesis, Jesus é a semente da mulher, o caráter de José, ele é o sacrifício de Abraão, a cidade de Abraão, o sacrifício de Abel, o caráter de José. E a arca de Noé. No Êxodo ele é a aliança palestina. Em Levítico ele é a lei. Em Números ele é a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Em Deuteronômio ele é a menina dos olhos de Deus. Em Josué ele é o fio de escarlata e o grande capitão dos exércitos. Em Ruth ele é o socorro. Em Juízes ele é a queixada do jumento. Em 1 e 2 Reis ele é o rei. Em 1 e 2 Samuel, ele é o templo e os santos dos santos. Em 1 e 2 Crônicas, ele é o rei que vem com glória. Em Cantares, ele é o lírio dos vales e a roda de Saron e o bem-amado. Nos Salmos, ele é o poeta, o coro de aleluia e o grande coral. Em Eclesiastes, ele é o grande pregador. Em Esdras e Neemias, Jesus é a restauração e as muralhas de Jerusalém restaurada. Em Isaías, ele é o Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, Emanuel e Deus conosco. Em Geliade, ele é o bálsamo que cura. Em Ezequiel, ele é a roda no meio da roda. Em Daniel, ele é a pedra cortada sem mão, o leão na cova, aleluia. Ele é o ancião de dias. Em Oséias, Abacuque e Sofonias, ele é o dia do Senhor. Em Ageu, ele é o milênio. Em Jonas, ele é o perdão. Em Amós, ele é o reino vindouro. Em Zacarias, ele é a oliveira verdadeira. Em Malaquias, ele é o sol da justiça e aquele que viria com salvação debaixo das suas asas. Em Mateus, ele é o rei. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em Marcos, ele é o servo. Em João, ele é Deus. Em Atos, ele é o Espírito Santo. Em Romanos, ele é a graça. Em 1 e 2 Coríntios, ele é o diácono e o pastor. Em Efésios, Filemão. Em Romanos, em Gálatas, ele é a graça. Em Pedro e 2 Pedro, ele é o sangue precioso. Em 1, 2 e 3 João, ele é o amor. Em Atos, ele é o Espírito Santo. Em Apocalipse, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, o mais velho entre os milhares, a nova Jerusalém, as 7 taças. Ele é o trono branco. Ele é a nova Jerusalém e suas muralhas. Ele é os 7 selos. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim. Mas ali naquele deserto, durante aquela caminhada de 40 anos, o número da disciplina de Deus, é ali que Deus levanta as suas tribos, é ali que Deus então inicia a sua grande história. Sempre foi o propósito de Deus de separar para si uma nação santa, um povo especial, uma semente única, uma semente santa e um povo especial e zeloso de boas obras. Mas hoje o que nós estamos vendo é uma mistura dentro da casa de Deus. O que estamos vendo hoje é pagamento de pedágio para poder ser abençoado por Deus. O homem invertendo a glória de Deus em profanação. Homens naturais querendo tomar a glória de Deus como se a glória de Deus fosse deles.
estrelas mega star gospel no nosso meio, sendo recebido como ídolos e como artista no meio secular, cantando na igreja e cantando no mundo secular. Estamos vivendo uma era muito perigosa para a igreja. Da mesma forma que aquele povo foi escravizado durante 40 anos no Egito, hoje o povo de Deus está sendo escravizado através de autoridades que se dizem cristãs e colocam fardo sobre o povo de Deus. Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele quebrou o jugo. Isaías diz que o jugo que estava sobre os seus ombros foi retirado. Igreja do Deus vivo que está me ouvindo agora, quando aquele povo saiu do Egito carregado de ouro e de prata, a Bíblia declara que eles foram ficando caídos no deserto, foram morrendo aos poucos por causa da desobediência à palavra de Deus e à liderança de Deus. Eles se então deram à idolatria. Eles começaram a adorar Deus Baal. Começaram a fabricar deuses do Egito para adorá-los no deserto. Um povo que estava acostumado a adorar os deuses do Egito. E agora Moisés apresenta o Deus real que pertencia àquela nação de Israel. A única adoração seria somente a ele. E ali no meio do deserto, Deus prepara o seu tabernáculo. Deus prepara o seu altar de bronze. Ele prepara a arca da aliança, o candelabro de ouro, a pia de bronze, a bacia de ouro. Ele prepara ali agora o cordeiro para o sacrifício. Ele celebra a Páscoa. Aleluia. Eles começam a celebrar a Deus da forma que Deus queria que eles celebrassem. Tudo dentro do parâmetro da palavra de Deus. E ali eles recebem a lei de Deus, a lei santa de Deus. A lei foi dada por causa do pecado do homem. E quando nós obedecemos a lei, nós obedecemos a Deus. Jesus Cristo veio para cumprir toda a lei. Você observa que tudo que estava ali naquele deserto apontava para Jesus. A arca da aliança, o candelabro de ouro, a pia de bronze. Quando Jesus chegou em Jerusalém no templo, os judeus estavam lá. A hoste de toda a religião judaica estava ali dentro do templo de Salomão. E Jesus Cristo entrou naquele templo e começou a observar os utensílios daquele templo. Mateus cita esse grande texto lindo de Mateus, capítulo 10, 11, fala sobre isso. Jesus entra no templo, ele olha a estrutura do templo, e ele diz que não ficará pedra sobre pedra que não seria derrubada ou destruída. Ele olha o candelabro de ouro, a pia de bronze. Ele olha para o altar. Ele olha para a grande estrutura daquele templo. E ele então grita bem alto: eis aqui aquele que é maior do que o templo. Ele observa o centro religioso da nação de Judá. Ele vê e olha e ele diz para aquela nação de Israel que está ali reunida no templo: eis aqui, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mas eis aqui aquele que é maior do que Jonas. E ali ele começa a mostrar para a nação de Israel que ele era o cumprimento de todas as profecias, o cumprimento da rocha que Moisés feriu, o cumprimento da pia de bronze, do altar, da arca de ouro, do tabernáculo. Toda a estrutura, toda a construção do tabernáculo no deserto levava em direção a Jesus Cristo. A entrada do tabernáculo, os utensílios que foram usados no tabernáculo, suas cores, a prata, o ouro, o bronze, a pele de texugo, a madeira de acácia, os tecidos, as lãs, as reolas, tudo que foi feito no tabernáculo apontava para Jesus. E quando Jesus veio, ele viu, foi para cumprir esta lei mosaica, a lei para ser cumprida através de Jesus Cristo com sua morte na cruz do Calvário. Ele pagou todo o preço, ele pagou aquilo que tinha que ser pago. A nação está caminhando pelo deserto. Nós sabemos que quando eles atravessaram o Mar Vermelho, era o símbolo do batismo
nas águas. Ali eles foram batizados. Sabemos que quando eles atravessam aquele mar vermelho e o mar então fecha e a nação inimiga morre afogado sobre aquelas águas. E do lado de lá, a Bíblia declara que aquela nação prefere ficar rodeando em volta daquela terra santa, mas eles têm medo de possuir a terra porque ali há gigantes. E sabemos que tudo isso Deus fez para que o seu povo fosse liberto. Mas agora, voltemos para os dias de hoje. Voltemos para a igreja atual. Voltemos para o que está acontecendo no nosso rudimento e no nosso seio evangélico. Como eu disse a vocês anteriormente, eu tenho viajado pelo Brasil, pregado o Evangelho. Eu não minto, você pode ver os nossos vídeos no YouTube. Nós estamos pregando em Santa Catarina, estamos pregando em Caldas Novas, estamos pregando em São Paulo, em algumas igrejas, dando nosso testemunho de quando eu era leproso e mendigo, e eu vejo como que Deus tem operado no meio do seu povo, mas vejo como que o povo tem sido escravizado, o povo ainda está preso. Eu vejo muitos doentes ali dentro da igreja. Eu vejo pessoas tentando encontrar Deus e não encontram. Eu vejo pessoas com coração sincero tentando encontrar vida e não encontram vida. As suas pregações que estamos vendo pregando hoje nas igrejas são pregadores mortos pregando sermões a uma igreja morta. Igrejas secas que o rio parou de correr. Está entendendo? Estou vendo a igreja como um elefante velho, cambaleante, pronto a morrer e a cair e nunca mais se levantar. E a Bíblia declara que a igreja de Cristo é um organismo vivo. Hoje, nós estamos preocupados com 3 coisas que a igreja preocupa hoje em dia, com gente, dinheiro e cultura. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais dinheiro, melhor. E quanto mais cultura, melhor. Mas se formos à luz da palavra de Deus, o que Deus quer é almas. O que Deus quer é almas. Porque na praia estão os grandes seminários, as grandes catedrais, mas em cima do barco, lá nas águas, pescando está Jesus Cristo e os seus grandes pregadores que pregam a palavra de Deus. Precisamos sair da praia. Precisamos deixar a rede na beirada do rio. E precisamos entrar no mar, ir para o lugar mais profundo e pregar a palavra de Deus. Estamos vivendo a era do fim. Estamos vivendo aquilo que muitos pregadores pregaram há 28, há 29 anos atrás, dizendo que se a gente não tomar cuidado, o fogo pentecostal iria se acabar. E é o que estamos vendo hoje. Nossos pregadores não têm mais pregado a palavra de Deus. Não tem mais pregado na unção e no poder do Espírito Santo. Não tem pregado aquilo que a Bíblia manda pregar. Em muitas igrejas que eu tenho pregado, antes de me subir ao altar, eu saio do gabinete do amado pastor e diz: Pastor Abraão, este é o tema que o senhor vai pregar. Aqui nós não pregamos certos temas, nós pregamos somente aquilo que nós queremos que vai edificar a igreja. E eu sei o que está acontecendo. Eu digo à igreja no Brasil: se preparem, como diz Amós, eis que ele vem. Como diz Pedro, que o julgamento começa primeiro pela casa de Deus, e ai daqueles que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa meu povo ir. Muitos segmentos religiosos ainda têm deixado Jesus no túmulo, ainda têm deixado Jesus pregado na cruz do Calvário. Eu digo aos pastores do Brasil, eu digo a muitos que deixaram de pregar o grande poder de Deus: deixa Jesus sair da cruz, tira ele do túmulo, deixa Jesus trabalhar dentro da igreja. É hora da igreja ser curada, é hora da igreja levantar de novo, é hora de levantarmos a bandeira do Evangelho e pregar a palavra de Deus na unção e no poder do Espírito Santo. Nós temos que acordar. Não podemos ficar no sono adormecido, aleluia, porque se a gente não acordar, estaremos indo para o inferno. Você diz: mas pastor Abraão, eu não tenho nada com isso, é meu líder que manda eu agir desta forma e desta forma. Mas eu digo a você que me ouve agora,
Deus não vai perguntar ao teu líder por que você pregou desta forma, por que você ensinou desta forma. Não, Deus vai perguntar a você por que você seguiu desta forma. Você tem uma Bíblia na tua mão, você tem a palavra de Deus na sua mão. Tudo que você ouve, tudo que você está recebendo para a tua alma, você tem que abrir a Bíblia e examiná-la e vê-la se é daquela forma mesmo que a Bíblia está dizendo. Eu estava há pouco tempo em um ministério e eu fui pregar numa certa igreja e estavam lá fazendo uma campanha, o 7 pulos do leão. Eu falei, meu Deus, como que a gente pode acreditar e aceitar uma coisa dessa? Eu quero dizer a você nesta tarde, neste momento, eu quero dizer a você, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Todo o grilhão foi quebrado. A cadeia que nos prendia foi aberta e escancarada. Ele chegou em Nazaré, onde fora criado. Ele pegou o livro da lei e leu onde estava escrito. Porque ele me ungiu para pregar o evangelho, para abrir a porta dos prisioneiros, para abrir os olhos dos cegos, para livrar os escarcerados, curar os doentes, os oprimidos e aflitos e colocá-los em liberdade. Irmão, olha aí agora para a tua casa e diz, eu estou liberto. Quando vier luta na tua vida, problemas, clame e diga a Deus, eu apelo para o sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário. Esta é a resposta. A resposta da igreja não está em grandes seminários. A resposta da igreja não está na psicologia. Nós temos trocado hoje o poder da palavra pregada por conselheiros, por psicólogos e por psiquiatras. Há 30 anos, há 40 anos atrás, a gente levava a prostituta diretamente para Deus, para o altar da casa do Senhor. E elas eram purificadas e saíam dali com o coração quebrantados e eram cheias do Espírito Santo. A gente não levava os bêbados para os alcoólicos anônimos ou mesmo para o psiquiatra. Ele era levado para o altar para receber a oração de libertação. E o bêbado saía dali da igreja sóbrio e cheio da graça de Deus. O drogado não era levado para as clínicas de recuperação. A igreja é a esperança do Brasil. A esperança do Brasil não está nas clínicas, a esperança do Brasil não está no governo, a esperança do Brasil não está em grandes seminários, mas a esperança do Brasil está na igreja. A igreja não pode perder a rota, a igreja não pode sair desta direção, a igreja não pode seguir caminho largo ou caminho que leve à perdição. Precisamos colocar a igreja na rota. Liderança que estão me ouvindo agora, tenha compromisso com a palavra de Deus. Estamos formando doutores dentro da casa de Deus. Eu estava questionando sobre esse grande tema numa escola dominical e um jovem disse, sim, pastor Abraão, precisamos desses profissionais da igreja, porque nós não sabemos lidar com alguém que está tendo problema conjugal, com alguém que está tendo problema mental, que está tendo problema emocional, alguém que está com depressão, opressão. Eu disse a ele, meu amigo, meu irmão, a igreja ainda tem o Espírito Santo de Deus. A resposta para a igreja não são profissionais, a resposta da igreja é um pregador cheio do Espírito Santo, que ainda tenha coragem de levantar o evangelho no púlpito e dizer, Jesus Cristo salva, liberta e leva para o céu. Graças a Deus que aonde eu tenho pregado, Deus tem operado grandes coisas, Deus tem operado milagre em todo lugar que eu vou. Há pouco tempo, eu estava vindo de uma pregação aqui em Belo Horizonte, e era domingo, era 11 horas da noite, e o pai desesperado ligou aqui para casa dizendo, pastor Abraão, eu acabei de ouvir e ver o senhor dando o seu testemunho na Rede Super, aqui em Belo Horizonte. Uma grande rede de televisão que pega no Brasil inteiro, que é da Igreja Batista, aqui de Belo Horizonte. E ele disse, pastor Abraão, eu estou com minha filhinha no Hospital João 23. Ela caiu na piscina e ela se afogou. E ela estava morrendo. Mas
Eles conseguiram resgatá-la e foi levada para o Hospital João 23. E ali ela ficou em coma induzido. Ela não voltou e o cérebro dela não estava recebendo oxigênio. E eu fui chamado. E na segunda de manhã eu fui lá com a minha esposa e nós oramos por aquela menina. Havia mais de 30 dias que ela estava lá naquela situação. No CTI do João 23. Era uma garotinha de 7 aninhos. E eu peguei na mãozinha dela. O seu nome era Natália. E eu disse: filha, se você está aí no paraíso com Jesus e você está me ouvindo, aperte a minha mão. E o milagre dos milagres, Natália apertou a minha mão. E o médico que estava ali perto vendo aquilo, ele se encheu de assombro. E ele então disse: pastor, faça a pergunta de novo. E eu disse: Natália, se você está ouvindo o pastor Abraão, está aí no paraíso com Jesus, aperte a minha mão. E ela apertou a minha mão. E eu disse ao médico: não desligue as máquinas. Ele ia desligar as máquinas na segunda-feira. Na terça-feira de manhã, eu disse: dá uma chance para ela. Deixa Deus operar um grande milagre. E quando chegou terça-feira de manhã, o telefone aqui em casa tocou. Eram os pais da Natália ligando: pastor Abraão, vem depressa. Natália está aqui tomando o seu primeiro café da manhã, depois de 30 dias que ela estava em coma no João 23. Sabe por que aconteceu isso? Não porque eu sou alguma coisa, aleluia, mas porque Jesus Cristo vive. Deus está vivo, Jesus vive e Ele ainda opera milagre. Precisamos voltar, precisamos regressar, precisamos retornar a 30, 40 anos atrás e trazer de volta o grande poder de Deus. Precisamos, porque Deus não está morto, Deus está vivo. Deixa meu povo ir. Fiquem todos com Deus. E até breve, e até a próxima, em nome de Jesus. Aqui se despede o seu amigo e companheiro, pastor Abraão Aurélio. Liga para nós, mande-nos um e-mail, comente sobre nossos vídeos. Estamos aqui prontos para orar pela tua vida, aleluia. Ou até mesmo ir aonde você está para orar por você, ou pregar a palavra de Deus, aí aonde você congrega, em nome de Jesus. E eu digo hoje para você, se você chegar ao céu, e acontecer o arrebatamento hoje, e você chegar ao céu, eu não estiver à direita do Senhor, saia de lá correndo, que você estará no lugar errado. Mas se o pastor Abraão estiver lá, fique lá, porque você estará no lugar certo. Um abraço e até a próxima, em nome de Jesus.